Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta pro Poca Plus. Eu sou o Vitor e tá aí o grande Fábio comigo de novo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? No caso a gente tá gravando à noite, mas um bom dia, boa tarde pra todo mundo que estiver acompanhando. Vamos falar de Marvel agora, né? Por isso que eu já preparei meus óculos aqui, né? Edit, pra gente poder falar aí desse assunto. Eu usei o óculos 3D pra falar de Avatar antes, né? Agora vamos lá usar um óculos que tem a ver com o assunto. Nada mais justo. Então, pessoal, estamos passando de fase, encerrando a fase 4, mas antes de falar desse assunto, dois anunciozinhos. O primeiro é o de sempre, vai ter muito spoiler nesse vídeo, então assim, se você não viu nenhuma série, filme, alguma dessas produções da Marvel, toma cuidado, ficou alerta de spoiler aí. E outra coisa, tirando as 3 primeiras séries, que foi WandaVision, Falcão Soldado Invernal e Loki, a gente tem um vídeo falando de cada uma das produções, de todos os filmes da fase 4, até dos especiais para TV a gente tem, né? Do curta lá do Groot, a gente tem de tudo. Então, se você quiser ver um vídeo mais aprofundado de alguma dessas produções, dá uma olhada lá aí no canal que você com certeza vai achar que aqui a gente fala muito de Marvel, né? É muita Marvel. Muita Marvel e pouca DC, né? Faz muitos fãs aí desconfiarem de que o senhor está fazendo parte do processo da história de 10 anos aí do James Gunn, né? Que é a renovação e tal. E você está ignorando totalmente os filmes que vêm antes dos futuros sucessos da DC no cinema, né? Não vai valer de nada, vai tudo por água abaixo, pelo visto. É bom que você saiba que tem três filmes, né, programados da DC esse ano, né? Quatro filmes programados da DC esse ano, ou seja, o senhor provavelmente vai ignorar todos esses filmes para esperar, claro, com o devido progresso da DC com James Gunn e os futuros filmes da Trindade e dos outros personagens. Por isso que você tá só focando em Marvel, né? Que pra você o que tá valendo mesmo é Marvel. Sim, Marvel não vai ser apagado, pelo menos não por enquanto, né? Por mais que a fase 4 tenha... Eu acho que não vai ser apagado nunca. Por mais que com todas as polêmicas da nossa fase 4, eu acho que DC tá mais abaixo ainda, tá lá embaixo. Né? Pois é, eu acho que nem com todo o problema, né, da fase 4 isso será suficiente para se pensar em reboot não tão cedo. Não, tem muitos anos ainda. Mas assim, Fábio, já indo direto ao ponto e a polêmica, talvez, fase 4 foi a pior pra você? É muito relativo, porque é que o que eu falo, que você dessa vez tá lidando com um tal do cross-mídia, né? Sim. Que é cinema e televisão. Isso nenhuma outra fase teve. Esse já é um primeiro passo pra gente tentar fazer aqui uma defesa, né, dessa nova fase. E em quantidade, né? Em pouco tempo, em quantidade, a gente tem muito mais material do que qualquer uma das outras 3 fases teve. Então, acho que é um pouco até incoerente a gente fazer essa comparação. É tipo comparar por quem é o melhor Coringa. Aí você pega lá o Coringa do Joaquin Phoenix, que não tem nada a ver com o Coringa do Heath Ledger, que não tem nada a ver com o Coringa do Jack Nicholson, e tentar fazer uma comparação, sendo que a gente percebe que são coisas totalmente diferentes uma das outras. É mais ou menos isso. Eu não gosto muito de comparar essa coisa da fase 1, da fase 2, da fase 3, da fase 4. Eu até tenho uma leitura assim, de que fazer essa medida por fases, sendo que a gente sabe que a fase 1, a fase 2 e a fase 3, cada uma foi do seu jeito, tipo, nenhuma concluiu uma fase específica. Você não teve a conclusão da fase 1, a conclusão da fase 2, né? E tentar achar isso uma coerência disso dentro do storyline. Pra mim é só uma montagem mercadológica que a Marvel criou pra tentar gerir seus filmes, sabe? Eu não vejo isso tipo, o fechamento da fase 4. O que Guardiões da Galáxia de Natal fechou? Nada. Pelo contrário, deixou muita coisa aberta aí para os próximos filmes. Então eu também não gosto muito quando tentam justificar que a fase 4 foi fraca porque ela não conseguiu inserir a ideia de multiverso, que, tipo, pra muitos acham que cada filme, cada série tinha a obrigação de tentar contar a história multiversal. Eu acho que não, são histórias contidas, né, dentro do seu próprio roteiro, da sua própria idealização, né, de projeto. Então eu acho que é relativo também pensar de que a fase 4 foi ruim porque ela não explorou o multiverso. A fase 1 explorou a Joia do Infinito? Nem me lembro se explorou
Acho que só no primeiro Vingadores mesmo, que já foi o final da fase 1. E o Tesseract. Então, eu acho... Tesseract então, em Capitão América. Muito pouco explorado, né? A gente nem sabia que era uma joia do infinito ainda. A gente até tem certa dúvida se era desde o princípio, mas... então, né? Mas deixa pra lá. Uma coisa é bem clara. Nesses últimos momentos a gente teve muitas críticas mistas ou negativas em algumas produções, né? Coisa que a gente não teve até o Vingadores Ultimato. Teve, né? A gente teve o Homem de Ferro 3 que foi horroroso. Thor 1 pra mim é bem abaixo do que poderia ser. O 2 eu acho que ainda deu uma melhorada, mas ainda assim ficou bem abaixo. Vingadores, a Era de Ultron, a gente esperava muita coisa e não entregou, né? Pra mim, Guerra Civil foi muito melhor do que a Era de Ultron. Papel, né? Então, mas assim, nessa fase 4, dividindo aqui, no caso, né, como a Marvel divide, essa fase 4 foi a que teve mais críticas negativas, né? Tanto em séries, principalmente em séries, né? Mas também algumas coisas nos filmes. Digamos que seja aquela coisa do pecar pelo excesso, né? Sim. Acho que a Marvel pecou pelo excesso. E o excesso era o que a gente mais queria, né? Porque a gente gostava muito, tinha muita ansiedade, né, pra ver os filmes da Marvel. Ainda temos, né? Óbvio. Cada filme que se lança, a gente não perde a nossa empolgação. Mas a gente queria ter mais. E o mais chegou com o Disney+, né? Pra trazer mais. Então eles amplificaram essa ideia de universo. E nessa brincadeira acho que foi até um pouco mais prejudicativo, né? Prejuízo, no sentido amplo da palavra, do que um acerto. Porque você passa a ter a pressão de fazer 500 filmes e os 500 filmes têm que ser bons. A gente sabe que no modelo industrial, desde a Revolução Industrial, que passou a se produzir mais, né? Por conta das indústrias, do maquinário e tudo mais, você ter mais nunca foi significado de ter mais em qualidade. Você pode ter certeza que se o Stanley Kubrick tivesse que filmar um filme por ano e num caminho assim de 10 anos, ele ia ter umas 3 ou 4 porcarias. Eu não tenho dúvida disso. Porque quanto mais você faz, menor a qualidade. E isso vai ser sempre assim. Você não pode esperar nunca de que te entreguem mais com tudo sendo uma grande obra-prima. Não vai acontecer. E isso gera também um problema, né? Que, assim, não pra gente, que a gente gosta muito da Marvel e tal, mas pro público em geral satura, né, Fábio? É aquilo, ou você é fã ou você odeia, né? Aquela coisa do limite. Mas é assim, por exemplo, para aquele pessoal mais casual ter tanta coisa para assistir, tanta coisa em pouco tempo, principalmente influenciado pela pandemia, porque a pandemia atrasou muita coisa, então lançou muito ao mesmo tempo, muito junto. Então satura, cara. Eu acho que essa fase 4 foi muito saturada de coisa. Tinha coisas ali que eu acho que não tinha necessidade de ter, ou que tivesse com maior distância, vamos colocar assim. Eu vou querer saber de você o que exatamente. Mas assim, é o que eu falei. Tem gente que não assiste essas séries. Sim. Tem gente que vai ver só os filmes. Mas muita gente ficou boiando com, por exemplo, a presença da personagem da Julia Dreyfus, a Madame Hydra, né? A Madame Hydra. A Madame Hydra que não foi chamada de Madame Hydra. A Condessa foi colocada no filme da Viúva Negra e posteriormente no filme do último Pantera Negra e muita gente... Totalmente dispensável pra mim. Principalmente Pantera Negra, né? Sim. Que a gente não fez o vídeo juntos, mas eu também... foi exatamente... Eu cheguei a falar isso em off quando você não tinha assistido o filme, né? Sim. Eu falei pra você que tinha uma personagem ali que não deveria estar ali. É ela. É um negócio completamente fora de tudo do filme. Tá muito espaçado, né? Tanto é que ela nem interage, né, com os personagens principais da trama. Tá ali só pra... tô aqui, viu, pessoal? A gente vai ter filme dos Thunderbolts aí, fica ligado. Pra mim, não é necessário, né? Se o personagem do Agente Ross, lá do Martin Freeman, já tava muito jogado, pra mim, ela então nem se fala. E eu fico com a minha ideia assim, será que não foi mal feito de propósito? Porque eu lembro muito do que o James Gunn, ele não queria por ter Thanos em Guardiões da Galáxia. Sim. Mas o Kevin Feige insistiu e ele colocou. Só que a presença do Thanos, se tirar o Thanos da história, não altera em nada, né?
O Guardião da Galáxia segue seu curso. Então eu acho que foi mais ou menos isso, tipo, põe, e aí quando for botar, põe de qualquer jeito. Tá bom. E é isso, né? Só que o pessoal que faz a obra tem que pensar nisso aí, tá estragando a obra da gente, né? Então. Nosso filme podia ter muito mais potencial se a gente não colocasse, pelo menos dessa maneira jogada. Talvez tenha até sido isso, assim, pô, vamos botar de qualquer jeito. E botar de qualquer jeito foi uma porcaria, assim, eu acho que é o grande ponto negativo do Pantera Negra, né? Pantera Negra 2, no caso. Concordo. Mas, falando sobre as séries, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura provou que você tava meio errado nisso, né? De que as séries vai se complementar. Não. Se você assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura sem assistir WandaVision, você fica perdidinho. Eu não sei. A questão dos filhos dela lá, eu tava no cinema, eu escutei uma menina atrás falando, mas por que ela tá assim? Mas por que quem são esses filhos? Então, entende? Sim. Mas ainda acho que é um self-contained bom. Razoável. Porque o filme dá a entender de que ela mudou e que ela se aventurou muito com o Darkhold, né? Então, a partir dali, você pode ter até uma compreensão diferente do que de fato aconteceu, porque a gente assistiu a série, então a gente sabe que, né, que foi toda a história lá do Dom. Mas se você não assistiu, de repente você consegue criar uma história própria ali na sua cabeça, tipo, putz, a Wanda enlouqueceu, ela gerou filhos que não existem, né, e agora tá indo lá atrás deles em outra realidade. Eu soube da existência deles, né? Sim. Em outra realidade e foi atrás deles e coisa e tal. Eu acho que dá pra ter a leitura bacana. Ainda não tivemos, assim, eu quero que você me entenda. A gente ainda não teve um filme, sei lá, vamos lá. Uma boa oportunidade de se isso rolar seria Homem-Formiga agora, que vai ter o Kang. Uhum. Se eles se penetrassem muito na história do aquele que permanece. Sim. A coisa lá que aconteceu em Loki e, né, a partir dali da morte dele, né, com a Sylvie matando ele. Se aquilo integrasse completamente a história do Kang ali pro filme, sem contar nada, de maneira razoável, Sim. aí eu acho que vai ser uma confusão. Mas eu acho que não vai, não. Acho que nem vai ser citado aquele lá. Esse vai a ser outro possibilidade, Kang. né? Você vê como há a possibilidade, né? Quando você lida com vários diretores diferentes, vários roteiristas diferentes, a Marvel deixa claro que ela deixa possível, sim, né? Cada um se virar com o seu material. Ó, eu não quero pegar isso aqui, não. Então, eu vou colocar esse personagem de um outro jeito. Tem os seus limites? Tem. Mas dá pra fazer. Sim. Isso é importante quando você lida com o tal do cross-mídia, né? Porque as pessoas não assistiram o seriado, então isso implicar na experiência deles no cinema é uma mídia diferente, a gente sabe bem disso. A gente não tá falando de um filme feito pra TV, tá falando de um seriado feito pra TV. Vários episódios, né? Então as pessoas não têm a mesma paciência com um filme que tem com série. A gente sabe que não são dois públicos diferentes, mas que são duas ideias diferentes. Você parar pra assistir um filme e você parar pra assistir uma série. A sua experiência é diferente, né, Vitor? Sim. Então, aliás, as pessoas que trabalham com esse tipo de material são diferentes, né? Quem trabalha com televisão e quem trabalha com cinema. Então, tudo isso a gente tem que colocar ali numa pia, né? É assim a mesma coisa também com gente que vê as séries e não vê os filmes. Sim. Eu lembro de um amigo meu que assistia a gente da SHIELD. Mas ele não assistia os filmes da Marvel. Isso acontece também, pô, não entendi direito o que aconteceu ali e tal. Ele veio falar comigo e tal, mas pô, isso aí foi contado. Explicado em Vingadores Era de Ultron. Aí ele, tipo, mas eu não vi. E aí é isso, cara. São públicos diferentes, né? Sim, mas uma coisa interessante que eu cheguei a inclusive mencionar lá com o Luan no videozinho de especial de Natal dos Guardiões da Galáxia é que, pra mim, o James Gunn já contou muita coisa ali no especial que ele não queria perder tempo contando no filme. Uhum. Eu acho que ele aproveita, por exemplo, os Guardiões compraram ali lugar nenhum do colecionador. A Mantis, na verdade, é irmã do Peter Quill. Alguma coisa que ele já queria ir apresentando, ele já jogou ali no especial de Natal, que é pra poder ele não perder tempo de filme contando isso no cinema. Mas aí são duas coisas. Primeiro, é um filme, né? O especial do Guardiões da Galáxia não é uma série. Sim. Então é um self-contained que o cara que assiste só o filme no cinema, ele dá pra ele assistir tranquilamente.
né? É um filme que é um filme tipo, é um curta-metragem quase, né? Porque ele chega a ter 1 hora de duração. Não, é 45 minutos. 45 minutos, né? É como se fosse um seriado de um episódio só. Sim. Já começa por aí. Eu acho que até o público de cinema acaba assistindo. Dá pra assistir, dá pra ver. Caso não veja, eu duvido que o James Gunn vai deixar... Putz, a Mantis é a irmã do Quill. Acabou. No meio do filme. Vai ter uma conotação explicativa. Vai ter um pouquinho mais de esmeril ali por aquilo, né? Por aquele fato, aquele fator, tipo... Pô, descobri que é minha irmã e tal, então a gente tem que tomar conta e tudo mais. Aí conta uma pequena história do que aconteceu, né? Sim, mas ele de não precisa perder rápida, muito rasa. tempo, né? Não vai precisar perder um tempão. Que não perdeu um tempão também no filme, né? Isso acontece Sim. ali, questão de segundos. Mas eu acho que vai ter sim aquela autoexplicação mesmo, não se tratando de um seriado, né? Sim. Porque realmente ele pegou um personagem que é de cinema e colocou no Disney Plus. Sim. Isso a gente não tinha tido ainda, né? De todos os seriados que a gente teve no Disney Plus, nenhum daqueles personagens tinha tido um filme solo dele. Loki não tinha tido, a Wanda não tinha tido, o Visão não, o Falcão não tinha tido, o Bucky não tinha tido, né? O Gavião Arqueiro posteriormente, enfim. Sim. E aí para esse ano, o ano que passou, eles lançaram personagens novos, né? Em seriados próprios. Sim. Então, o Guardião da Galáxia foi o primeiro que teve algum produto feito pro Disney Plus com o passado tendo um filme próprio, né? Tendo realmente um filme solo, né? Que não é bem solo, porque se trata de Guardião da Galáxia, então é tudo de um time, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Mas você falou assim, que tipo, é mais fácil do pessoal assistir, mas assim, eu vi o pessoal comentando muito menos do especial de Natal de Guardiões da Galáxia do que outras séries de personagens que foram apresentados esse ano, 2022 no caso, que foi She-Hulk ou Cavaleiro da Lua. O pessoal comentou muito mais dessas séries do que do especial de Natal. Eu acho que não foi tão bem divulgado, né? Divulgado. Muito pouco, né? Sim. Foi um estilo de divulgação muito semelhante com um outro especial da Marvel que foi lançado, que foi o Lobisomem da Noite, né? Que, se não me engano, nem você sabia que existia, né? Não, esse foi saber aí, depois. Esse aí eu soube que ia sair um especial focado na Elsa Bloodstone, né? Que é uma personagem dos quadrinhos, mas eu não sabia que até ali ia ser Lobisomem na Noite, não sabia nada, eu tinha até esquecido. Quando você falou que tinha lançado, eu falei, que especial é esse? Aí eu fui ver, eu falei, esse que eu tinha visto que ia ter ela como personagem. Passou batidaço. Eu só fui assistir no final do ano, eu assisti depois dos Guardiões, porque eu só soube depois mesmo. Então, exatamente. Essa é mais ou menos o estilo de... Esse foi mais ou menos o mesmo estilo de marketing, né? Que eles colocaram pra esse Guardião da Galáxia. É porque Guardião da Galáxia chama mais atenção do que Lobisomem da Noite, né? Lobisomem da Noite... né? Sim. Mas Guardião da Galáxia... Pô, Guardião da Galáxia, show. Os curtazinhos do Groot, então, nem se fala. Batidaço. Sim. Batidaço. Batidaço e é o problema de ser curta, né? Sim. Eu acho que foi tão pouco investimento que a Disney tem que jogar muito aquilo pra cima. Apesar que é bonitinho, assim, pro pouco investimento, acho que foi muito bem feito. Bem feitinho. Mas é aquilo que passa batidaço mesmo. Podia ter sido divulgado no YouTube, tranquilamente, sabe? Sim, botava no verdade. YouTube então, é algo também que a gente não perde um tempo analisando, né? Apesar de fazer parte da fase 4, né? Faz, a tudo não é pode canônico. ser negacionista nesse sentido, ele faz parte, então tá aqui dentro da análise. Mas assim, Fábio, indo pras séries, primeiro pras séries no geral, a gente começou muito bem, né? A gente começou muito bem com WandaVision, a gente veio com Falcão e Soldado Invernal, que depois que eu reassisti, eu gostei mais ainda, e Loki. Essas 3 primeiras foram fantásticas, assim, muito boas. Só lembrar que boa parte disso aí reinou sozinho, porque o cinema ainda estava receoso em voltar. Então a Disney foi adiando o Viúva Negra, né? Foi pegando Viúva Negra e botando pra frente. Sim, 2020. Pegou pra botar pra frente. Aí botou Viúva Negra. Tipo, Viúva Negra acabou saindo só depois desses 3 produtos que você já falou aí, que são WandaVision, né? Falcão Soldado Invernal e Loki. Eu acho até que Viúva Negra pega o finalzinho de Loki ali, falando de cronologia, né? De time de cinema, né? Ele ainda chegou a pegar ali um pedacinho. E como a Marvel costuma tratar a sua cronologia temporal de acordo com os lançamentos, pelo menos a maioria, né? Dos filmes, assim, eles são tratados dessa maneira. Até um que foi meio deslocado, que foi Guardião da Galáxia 2, que você lembra bem que ele se passava num passado recente, mas ele não estava ali alinhado com outros filmes na questão temporal.
ele faz o quê? Na reta final do filme, ele coloca ali cenas pós-créditos, né? Que vão adiantando o tempo, né? Dos personagens. Sim. Né? E aí você vai pegando bem que, né? O Groot vai crescendo, mas tudo isso na cena pós-crédito. Foi uma maneira muito criativa que o James Gunn teve de conseguir ajeitar, né, a cronologia do filme com a dos demais sucessos ali da Marvel que estavam sendo lançados. Então eu acho que Viúva Negra, na timeline, se a gente for pensar esse estilo de pensamento, final do filme pelo menos, né, ele pega ali mais ou menos o que está acontecendo em Loki, está acontecendo em Falcão e Soldado Invernal, né, é porque Loki é meio fora desse contexto, porque ele se passa numa outra realidade, né? Fora do tempo e espaço, a gente... Isso, mas se tem tempo pro tempo e espaço, ele tá ali junto com isso aí. E só lembrando, Fábio, a gente já chegou até a falar disso umas vezes, mas Falcão e Soldado Invernal era pra lançar antes de WandaVision, né? Mas devido à pandemia eles inverteram, mas nada que influenciasse depois de Viúva né? Negra também. Então. Plano inicial. E a gente também teve, assim, o Arif, que acho que foi a única série que a gente falou por episódios, assim, a gente não fez um resumão, né? Não faz parte do universo principal, mas teve muita influência, né? Inclusive... Tá na fase, né? Tá na fase 4. Assim, não é a mesma Capitã Carter, mas a gente tem uma Capitã Carter ali em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Sim. Por exemplo. Provavelmente teve uma origem igual àquela que a gente viu na primeira temporada de What If. Mas logo depois, no final do ano, a gente teve Gavião Arqueiro, que eu acho que já diminuiu um pouquinho. Não é ruim. Eu gostei da série, mas eu vi muita crítica negativa, né? Mas a série é mediana. Na época eu tinha gostado mais dela que Falcão e Soldado Invernal. Hoje em dia eu já tenho uma visão completamente diferente. Mas é mais pela Os personagens são muito bons, né? Sim, o Gavião Arqueiro tem bons personagens. Mas o arco em si não é chamativo, assim. Ele não é algo que te coloca assim, caramba, que precidiva essa história. Não, mas os personagens, assim, o Gavião Arqueiro do Jeremy Renner, que voltou do hospital, está bem, está em casa, vai continuar fazendo aí seus filmes tranquilamente, está recuperado, não teve nenhum problema de saúde também, né? Sim. Mas tanto ele quanto a personagem da Kate Bishop são bons personagens, então isso acaba incrementando, né? Da próxima vez que a gente vê eles, a gente espera eles dentro de um roteiro melhor. Sim. E foi nessa série que a gente soube exatamente que a Marvel ia utilizar os personagens da Netflix, né? Que a gente teve a volta do Wilson Fisk, né? Os personagens são dela. O que surpreende são os atores escolhidos. Né? São os mesmos atores. Mas, assim, a gente ainda não sabe se é o universo principal, se vai ser um soft reboot, o que é. Mas, assim, vão ser os mesmos atores da Netflix. Tanto o Wilson Fisk quanto o Matt Murdock já reapareceram, né? Se você perguntar para as pessoas que trabalharam na Marvel Television, deveria ser o mesmo universo, né? Sim. Porque não faltou tentativa de inserir aquilo ali dentro do contexto dos filmes. Não faltou. Inclusive as séries da Netflix, pelo menos nos primeiros episódios, elas referenciam bastante acontecimentos do universo Marvel, né? Referenciou o Ultron, Thor e várias coisas assim. Tipo, nas séries que o tom é absolutamente, completamente diferente com o tom dos filmes, né? As séries da Netflix são muito mais adultas. Mas ainda assim eles fizeram baita de um esforço de colocar as referências. Sim. Se você for perguntar pro pessoal da Marvel Television, não tenha dúvida que pra eles faz parte do mesmo universo. Mas a equipe da Marvel Studios mesmo, Kevin Feige, ainda tá um pouco reticente. Vamos ter que aguardar. Eu acho que o Kevin Feige ele sinaliza positivamente para que sejam. Uhum. As escolhas dos mesmos atores é um claro sinal disso. Tipo, a gente não vai ignorar aquilo ali. Fez muito sucesso. Então a gente não pode ignorar o que deu bom, né? Não, é tipo diferente de você tentar pegar Inumanos e transformar aquilo ali em algo que faz parte do mesmo universo. Porque aquilo ali foi um fracasso pra todo mundo, né? Apesar que eles ainda assim o Feige colocou o ator. O Anson Mount. Sabe por quê, né? Sim, porque eles são amigos. Pra fazer o Raio Negro lá em Doutor, porque eles são amigos. E foi uma promessa do Feige que ele ia fazer um filme dos Inumanos com ele atuando como Raio Negro. Sim. Mas teve todo aquele bololô, e aí a Marvel acabou, né, abandonando o projeto, a Marvel Television pegou e usou o ator. Mas por uma dívida que ele tinha, né, que eu prometi pra você que ia colocar você como Raio Negro no cinema, então vem e você faz. E ele fez, né? Foi uma maneira muito bacana de encerrar a passagem do ator como Raio Negro, tanto é que ele acaba morrendo, né? em outro universo paralelo, né? Pra não deixar sobra nenhuma daquela série terrível.
Sim. Mas a gente sabe que, tipo, aquilo ali você não tem nada pra pegar. Porém, de um produto, por exemplo, como as séries da Netflix, né? Apesar de que o ator que fazia o Punho de Ferro, né? Ele tá meio parado na esquina, né? A gente sabe que tá voltando. Luke Cage a gente não sabe, né? O Mike Colter ainda não foi chamado, inclusive fala. Mas tá muito perto de. Tipo, a confirmação do Matt Murdock a gente já tem, né? Do Charlie Cox, né? Apareceu um bocado de coisa já. Inclusive a série já foi anunciada. Mas tá muito perto de anunciarem a Kristen Ritter, né? Sim. Foi a Jessica Jones da Netflix. A própria já fez um baita de um teaser. Ela tá usando a camisa da série, né? Sim. Demolidor. Então acho que é questão de tempo pra ela ser anunciada aí como a Jessica Jones retornando. Mas isso é nada mais do que um aceno da própria Marvel Studios falando. A gente vai tentar pegar alguma coisa, não tudo. Mas vai tentar pegar alguma coisa e aproveitar alguma coisa dali pra meio que dizer que, tipo, parte daquilo realmente aconteceu, sabe? Mas assim, 2022 foi o ano que a gente teve personagens inéditos nas séries, né? Que foi Cavaleiro da Lua, foi Miss Marvel e She-Hulk. Teve mais algum? Não, série não. Então, foram esses série três. Não, foi só isso. Acho que foram os especiais, né? E foram séries que criaram polêmica. Tem o Groot, mas o Groot também não é série, né? Então. Curtas. Não, assim, mas de personagem inédito foram esses três, né? A gente ainda não tinha tido séries que apresentavam personagem, né? Mas foram esses três. A gente começou com Cavaleiro da Lua, que pra mim é uma das melhores séries, eu gostei muito. Não é a melhor, mas eu amei a série. Cavaleiro da Lua eu não amei. Eu... Um pouco longe. Eu gostei muito do visual, eu gosto muito do ator, mas eu falei isso na época, eu disse que tem muito pouco Cavaleiro da Lua, cara. Caramba, a gente quer ver o personagem lutando, batalhando e tal. Esse foi o meu grande problema. Então eu não digo que amei, eu achei bom. Eu amei, tá eu legal. gostei muito. Eu amei, eu não chego a esse ponto. Mas, bom, gostei. E, como eu falei, né? A gente teve Miss Marvel e She-Hulk, que teve muita polêmica. Algumas coisas, assim, realmente ficaram muito abaixo. Outras foram polêmicas sem sentido, sem nenhuma necessidade. Inclusive, a gente falou isso nos vídeos de ambas, né? Miss Marvel eu gostei bastante. She-Hulk eu me decepcionei mais pelo visual do que pela história em si, né? O visual é muito ruim. É uma CGI, pena, né? Não, visual, perfeito. Não visual. O CGI é muito ruim. Sim. É uma pena porque a atriz é super talentosa, o elenco é bom, né? Apesar de que tem coisa, a gente falou isso muito no vídeo da Mulher Hulk, né? Uhum. O personagem do Emil Blonsky ali, se não tivesse ali também não faria diferença nenhuma, porque criaram uma personalidade totalmente diferente para esse personagem, né? E ficou estranho, né? Parece que era outra pessoa ali, não o personagem que a gente viu lá atrás. Sim. E todas as coisas que a gente fala, porque o pessoal fala mal, a maioria fala mal pelos motivos errados, né? E a gente falou isso bastante lá no vídeo. Eu realmente não sou fã, apesar de que eu quero ver mais daquilo, porque eu gosto da atriz. O fato de existir uma mulher Hulk, pra mim, é super interessante. Muito interessante. Né? Mas realmente é uma série que dá pra passar. Como falei aqui, Cavaleiro da Lua eu não amei, mas é uma boa série. Acho que tá um pouquinho à frente de Mulher Hulk, nesse sistema problemático todo. E Miss Marvel, mesmo com todos os problemas, acaba sendo a minha favorita. Eu acabei tomando aqui, né, vendo todas aqui, né, assistindo todas aqui, analisando com vocês. Pra mim, acabou virando a melhor, Miss Marvel. Dessas três ou no geral? Das três, dos três desse ano. Uhum. No geral, não. No geral, passa longe. No geral, passa longe. Mas das três de 2022, acabou sendo a melhor pra mim. Sim, pra mim é Cavaleiro da Lua de disparada, assim. No sentido das séries é isso. A gente teve pontos altos, pontos baixos. Qual Mas, a melhor? Pra mim, WandaVision. No final, eu acho. Vamos fazer assim: no final a gente dá um top 3, mas eu já adianto. Pra mim, de série, eu acho que WandaVision é melhor. Tem tudo a ver com série que eu tô com a camisa da Wandinha, né? Só se fala em Wandinha. Mas beleza. Tá, a gente pode falar no final. Não vou dizer assim que 2021 estraçalhou 2022 nesse quesito, mas 2021 estraçalhou 2022 nesse quesito. O que foi produzido em 2021 de série foi muito acima do que foi produzido em 2022, mas isso eu não digo sem dúvida nenhuma. Assim, eu digo
Tranquilamente. Tranquilamente. Se você amou Cavaleiro da Lua, olha, Sim. foi um dos poucos. É bom, mas Não, amor, acho um pouco. Eu vi muita demais. gente falando bem, né? Mas. Mais alguém amou? Comenta aí. Mas indo pros filmes, assim, no geral, a gente já começou bem ruim, que Viúva Negra é muito fraco, Fábio. Eu fico chateado. Eu tenho até, vocês estão vendo aqui no cenário, tem até um livro do filme, né? As fotografias, porque eu sou muito fã da Scarlett Johansson. Sim. Muito antes dela ser Viúva Negra, sei lá, eu tinha 13 anos, eu já adorava aquela mulher, aquela figura. E Viúva Negra se não é minha personagem favorita, é uma das, sabe? Eu sempre gostei muito. A presença de tela da personagem, a mudança de personalidade ao longo dos anos. Pô, genial, eu gosto demais. Então eu tinha um entusiasmo para ver o filme solo. Queria ver muito o filme solo. Só que, é o que a gente falou na época, eu acho que seria muito mais interessante o filme solo com uma personagem viva do que o filme solo depois da personagem ter morrido. E aquilo tirou todo o peso do filme, né? Sim. Eu lembro, eu tava contigo no cinema em Vingadores Ultimato e eu falei, ué, o que aconteceu se ela vai ter um filme próprio, um filme solo? Até cair a ficha de que seria um filme no passado. Sim. Né? A gente ficou se perguntando, como assim? Não entendi. Aí é óbvio que depois que ela morre, a gente já tinha certeza que o filme se passaria no passado. Pra gente foi uma surpresa quando tomaram a decisão, né? Sim. De ter a morte dela naquele filme. Mas, eu acho que se o filme dela tivesse sido lançado com a personagem viva, a história seria muito mais interessante. E a gente ficaria ali empolgado em saber, caraca, qual vai ser o futuro da personagem agora, depois desse filme. Com ela morta, eu acho que o filme perdeu 50% do peso. Sim. Tem toda aquela coisa da questão da personagem principal do filme de heroína, né? Que são raros os filmes de heroína, mas enfim. E quando tem, né? O pessoal mete pau porque tá ocupando o espaço dos outros. E sempre, a gente vai conviver com isso, né? Não tem jeito. Mas é isso, a história ficou muito rasa e as proporções, né, da história diminuíram a uma azeitona. Porque sabendo que a gente não vai ter mais a Natasha nos futuros filmes, perdeu muito peso. Mesmo se a gente está sabendo que seria a passagem de bastão para a personagem da Florence Pugh, né, a Helena e aquela coisa toda, ver que não teríamos mais a Scarlett Johansson no papel da personagem, acho que tirou muito do peso. E aí veio toda aquela questão de pandemia e o cinema ainda, né, voltando, né, já estava bem muito melhor do que no começo, né, tanto que a Marvel se sentiu à vontade de lançar no cinema, mas ainda assim lançou no Disney Plus junto, ou seja, prejudicou a bilheteria, né, do filme, e o filme não fez valer a bilheteria maior, né. A Sim. história do filme não teve nenhum impacto assim, pra você dizer, pô, vamos pro cinema acompanhar esse filme aí, porque esse filme, olha, tem muita coisa. Não foi isso e deu no que deu, né? O filme perdeu, sei lá, muito da sua importância já antes dele ter sido lançado, e quando ele foi lançado a gente viu o filme e a gente não viu nada de muito especial, assim, que se mereça guardar na cabeça, na memória, como um grande episódio do MCU. É o que a gente falou na época, né? É um filme necessário, mas muito fora de tempo. Muito fora de tempo. E um vilão esquecível, né? E vilão esquecível, em se tratando de filme da Marvel, geralmente, né, afeta, né? Afeta Inclusive em Thunderbolts vai ter o retorno de 3 personagens desse filme, né? O Guardião Vermelho, a Treinadora e a Helena, né? Sim. Pra tentar dar valor, né? A isso daí. E assim, a gente também depois teve Shang-Chi, né? Que pra mim, dos 3 primeiros, foi o melhor. O Shang-Chi é complicado, né? Porque ele é um personagem novo e o apelo foi baixo até de maneira natural, né? Sim. Foi tratado na época como um teste da Marvel pro retorno nos cinemas exclusivo, né? Sem ter Disney Plus jogado. E é um filme divertido, é um filme legal e tal, uma história legal, bacana, né? Tem gente que não gosta do clímax. Eu tenho sempre a minha dúvida se eu concordo ou não com o pessoal que não gosta do clímax, porque parece que destoa muito do filme, né? Do princípio ao meio do filme, e a partir do momento que se transpõe para aquela outra realidade, o filme se perde um pouco. Eu acho que eles tentaram colocar muita coisa no filme e acabou não dando tempo de inteirar o pessoal de tudo. Mas eu gostei. É um filme bacaninha, né? Eu acho que se talvez não estivesse na fase 4, tivesse numa outra fase dessas aí, talvez ele tivesse mais atenção do que ele ter participado na tão criticada fase 4, né? Ele acaba ficando um pouco esquecido.
Mas é aquilo, né? Uma coisa que eu citei lá no vídeo. Será que se a Marvel já não tivesse utilizado para televisão Punho de Ferro, será que não seria ele o escolhido? Porque ele é muito mais popular do que o Shang-Chi, né? Então fica aqui a dúvida. Isso aí só o Kevin Feige pode responder, porque eu particularmente não sei o que dizer. Eu não sei se, talvez até uma dúvida em relação ao ator do Punho de Ferro, isso aí tenha dado um push, né? E Eternos eu acho que chamou mais atenção por causa das atrizes que estavam ali, né? Pô, a Angelina Jolie, Salma Hayek, né? Então nisso já chama muito mais atenção do que Shang-Chi. E até a expectativa na diretora, né? A Chloe Zhao, que tinha ganhado um Oscar e tal. Putz, um diretor ganhador de Oscar dirigindo um filme da Marvel. Acho que foi a primeira pessoa com essa experiência que dirigiu um filme da Marvel Studios. Eu não tenho recordação de mais algum outro. Não vem com o negócio de James Cameron, porque aquele Homem-Aranha nunca saiu do papel, tá, pessoal? Homem-Aranha de James Cameron. Mas eu não tenho realmente nenhuma memória aqui de algum diretor ganhador de Oscar que tenha dirigido algum projeto, nem seja Marvel Studios, sei lá, qualquer coisa, Marvel, né? Não me recordo realmente. Se eu não me engano, tinha também um projeto cancelado do Tarantino queria fazer Luke Cage. Tem um monte dessas coisas aí. Esses contos ficam pra história, né? Então, esses 3 filmes que a gente falou aqui foi 2021, não foi? 2021, 2021. 21. Indo pra 2020... Não, é porque tem Homem-Aranha. Verdade, pô. O melhor da fase 4, como é que a gente ia esquecer de Homem-Aranha? Cara, ia ser um vacilaço teu, né? Então, pô, o melhor, cara. É o oásis dessa fase 4, que é Homem-Aranha sem volta pra casa, né? Eu me emociono porque foi o filme que fez... Não me emocionei na época. Mas foi o filme que fez as pessoas voltarem pro cinema, né? Então é questão de contexto, né? E o impacto que teve esse filme. O pessoal voltou pro cinema legal com esse filme. Eu lembro da minha experiência no cinema com esse filme. Foi uma loucura. Os ingressos esgotados, assim, com semanas de antecedência. A minha sala apagou a tela. Minha sala aqui no Downtown apagou a tela do filme. Numa quinta-feira à tarde. Um batalhão de gente no cinema. Pô, aquilo ali foi legal demais, né? Porque era o retorno das pessoas do cinema. Isso pra mim foi mais especial do que o filme. Assim, e o filme, querendo ou não, mexe muito com a nossa nostalgia, cara. Pô, ver os vilões antigos, ver o Tobey Maguire e tal. Pô, comigo, então, eu lembro que lá em 2002, lá com a minha avó, minha avó foi me levar no cinema, isso aí, pô, mexeu demais com a minha nostalgia. E o filme não é só nostalgia, o filme é bom mesmo. E foi o primeiro que mexeu com o multiverso, né? Efetivamente. WandaVision não era um multiverso. É uma realidade alternativa, digamos assim, né? É outra aba esse frenesi todo. Não, Loki mexeu. Mas eu digo assim, de filme Loki, mesmo, filme foi o Homem-Aranha, né? De filme, sim. Ele lidou ali com umas questões do multiverso e tal, colocando algumas regras que a gente nem sabe se vão ser perpetuadas, né? Teve ali o envolvimento do Doutor Estranho, né, com o multiverso e tal. Mas ele acabou que no final das contas, aquela coisa de apagar a memória universal sobre a existência do Peter e essa coisa toda, meio que anulou o filme, na verdade, né? Então isso ali acaba sendo um desserviço, porque como obra cinematográfica e como evento, eu acho que Homem-Aranha 3, não Homem-Aranha se volta pra casa, mesmo falando, foi muito especial, né? Porque trouxe toda aquela nostalgia, como você bem falou, os personagens antigos, atores excelentes, né? Que fizeram vilões, alguns que não tiveram nem o devido reconhecimento, mas que com esse filme, né? Puderam sair da franquia em paz mentalmente, né? Putz, cara, o Jamie Foxx devia estar na cabeça dele, né? Putz, que porcaria de Homem-Aranha que eu fui fazer e tal. Então ele ter voltado aqui pra ele deve ter sido muito especial, porque a aceitação foi maior, né? E enfim, o personagem foi muito melhor tratado aqui do que na sua versão original. E vários aspectos, realmente, que chancelam esse filme ao melhor da fase 4, né? A gente não tinha ideia, nem a nossa imaginação podia imaginar que a gente poderia ver esses atores todos dentro do universo da Marvel, o universo principal, né, do cinema, né, o universo dos Vingadores. E aí tem toda aquela brincadeira, né, na relação dos três ali quando se encontram, né, que tem várias excelentes sacadas, né, que foram muito bem aproveitadas pelo filme. Então acho que tudo casou, né? Tudo casou, a expectativa, o retorno no cinema e a emoção de ver
velhos amigos, né? Como a gente costuma brincar, né? Como tem aquela relação forte com os personagens, velhos amigos de volta nesse terceiro filme. Isso me lembra que foi o próprio Kevin Feige que falou que numa das reuniões ali de futuro, algumas coisas assim, ele falou, pô, quem mais poderia ser por exemplo, o Dr. Octopus que o Alfred Molina? Não tem, cara, então vamos trazer ele de volta. Uhum. É a mesma conversa sobre J.K. Simmons, né? Que voltou até antes, né? Ele voltou no filme anterior do Homem-Aranha ali, como diferente. o Jonah Jameson, né? Sim, mas aquele Jonah Jameson já é outro, não é os mesmos lá do filme do Thor. Mas é o mesmo ator. É o mesmo ator. É basicamente a mesma relação, né? Que a gente tem em dizer, poxa, quem mais pode fazer esse cara? Não sabe, a gente não pensa em ninguém, então traz de volta. Se a gente colocar outro ator nessa fria, a gente vai ser muito criticado. Então ele foi naquela toada, e aí que nesse filme ele traz mais ou menos essa mesma experiência, de uma maneira um pouco diferente, né? Porque ele sabe que a gente não vai ter mais aquilo de novo, ele vai devolver os personagens para os seus devidos universos, mas que, pô, é bacana, né? De você ter aquela experiência, talvez seja a melhor coisa que essa história toda de multiverso pode trazer, né? De volta, personagens antigos, dos atores que interpretaram esses personagens antigamente, que é mais ou menos o que o filme seguinte também tratou, né? Sim, inclusive, já mencionando, a gente chegou a mencionar na época, mas é bom lembrar que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura era pra se passar antes de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Mas a pandemia... Que bom que não passou, né? Então... Mas a pandemia fez eles mudarem um pouquinho a data ali, ter regravações. Bom lembrar, né? Só se você passa pra Doutor Estranho, que Homem-Aranha no cinema é Sony. Sim. Então a Sony tem a sua data de realização e a Marvel tem a sua. Não dá pra comportar uma coisa na outra. Então se a Sony disse que o filme vai ser lançado tal data, a Marvel Studios não interfere. Ela só, né, tem aquela troca ali, né, de personagens, aquela coisa toda, mas como esse filme foi distribuído pela Sony, tem essa questão, não dá para fazer o schedule que o Kevin Feige deseja para esse filme. Ele é uma coisa específica, né? Sim. E tanto é que ele foi lançado menos de um mês após Eternos, ou seja, tinha um filme da Marvel Studios brigando com outro filme da Marvel Studios no cinema, o que não é muito usual, mas aconteceu. Exatamente porque essa relação ela é diferente, né, da relação da Marvel Studios consigo mesma, né, que ela pode distanciar um filme do outro a seu bem querer. Quando se trata de Homem-Aranha no cinema não dá para fazer isso, porque o personagem nos cinemas, né, a sua distribuição pertence à Sony. Sim. E é bom lembrar também, outra coisa que é interessante, porque a gente ainda não sabe como é que tá a situação do Hulk nos cinemas, por exemplo. Mas é mais ou menos a mesma coisa, né, por ser o Hulk nos cinemas, até onde eu sei, assim como o Namor em um filme próprio, pertencem à Universal Pictures, né? Sim. Eu não sei quando que isso vai acabar. A gente estava achando que isso fosse acabar ano passado e não acabou. Foi um fake news que rolou aí, achando que ia acabar e não acabou. Ainda tem um processo ainda muito longo aí desses filmes, desses poderes com a Universal. Então a gente não sabe quando a gente vai ter uma parceria com a Marvel Studios e a Universal, justamente por conta desses bloqueios que causa você criar essas parcerias, né? Porque se a Universal resolve fazer uma parceria com a Marvel Studios e lança o filme do Hulk junto com outro filme da Marvel Studios, a Marvel Studios não pode fazer nada nessa história, né? Ela é alheia. Mas então, partindo para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, um filme que dividiu opiniões, mas que pra mim é bom, é bem bom. Principalmente depois que eu reassisti, né? Eu tenho a mesma opinião. Eu cheguei a reassistir no cinema, inclusive, né? Que é melhor ainda. Eu gostei mais na segunda vez. Eu saí do cinema... É mais ou menos a mesma experiência com Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato, quando eu saio do cinema, pô, esse filme foi pior do que o outro, anterior, né? Mas quando a gente revê, aí a gente se emociona mais. Né? A gente vê, pô, caraca. Não, com Vingadores podia ter sido diferente. Eu não passei isso com Vingadores, não, mas com Doutor Estranho, pra mim, assim, eu gostei, legal, é bonzinho, é ok. Saí do cinema assim, mas até depois, quando eu cheguei em casa, que lançou no Disney Plus, né, eu reassisti, eu falei, cara, eu gostei mais. O filme é bom, assim, é bem bom mesmo. De relacionar com o filme, quando você vê a segunda vez, você tem uma segunda oportunidade de tirar as suas conclusões, isso é bom. Sim, talvez, assim, já jogando, talvez seja um dos melhores da fase 4, até porque a gente não tem, assim, nossa, que filmes maravilhosos justamente nessa fase, né? Mas sim, eu considero o Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, o segundo melhor dos filmes. No top 3 eu falo, Depois de Doutor Estranho, a gente tem, acho que, a maior polêmica dos filmes nessa fase, que foi Thor Ragnarok. O mais odiado de longe, né?
O eu filme... fico com raiva quando alguém falou que é pior do que o Homem de Ferro 3. Eu discordo completamente. Não faça isso. Pra não mim, faça isso com esse pra mim, Viúva Negra ainda é pior do que Thor, Amor e Trovão. Pra mim também. Então, mas é aquilo que eu te falei na época, Fábio. Eles perderam a mão na Sessão da Tarde. Exageraram na comédia, porra. Mas é isso, eu já esperava. Eu passei raiva em Thor Ragnarok. Que é o amado, o querido. Nossa, todo mundo ama e é apaixonado por esse filme. Mano, eu lembro quando eu saí de Thor Ragnarok, eu não gostei de Thor Ragnarok na primeira vez que eu assisti. Eu gostei bastante. Eu não gostei na época. Eu falei, cara, isso aqui tá muito bobão, sabe? Pastelão completo. Mas a minha relação com aquele filme foi diretamente influenciada por eu não estar esperando aquilo. Eu não tava esperando aquele show de panaquice lá. Eu falei, pô, bobão. Tava esperando uma parada mais séria, pô. Ragnarok. É o fim de Asgard. Daí, o Thor vai sair chorando. Não. Tava todo mundo dando risada. Brincadeira, piada e excessivamente. Mas então, é justo. Quando eu vou assistir Thor, Amor e Trovão, eu já vou esperando isso. E a minha experiência foi muito melhor do que a maioria dessa turma aí. Mas é que é aquilo, né? O pessoal sempre criticava que os filmes de Thor era sério demais, era chato. Aí vão lá e fazem um filme mais pastelão, o pessoal também reclama. Mas, então, mas é mais ou menos a sensação que eu acabei de falar. Eu revi o filme e gostei mais. Thor Ragnarok depois, eu já tava preparado. Tava preparado, porque em 15 minutos que acontece tudo. Em 15 minutos de filme já tem uma porrada de coisa acontecendo. Eu esperava aquilo aí tudo mais mastigado. Putz, aí, caraca, como é que o Thor vai fugir lá do Surtur? E aí ele vai encontrar o Loki, aí vai o pai dele, o Odin, tá na Terra, ele vai precisar da ajuda do Doutor Estranho, vai acontecer uma baita de aventura, tudo em 10 minutos já tá lá tudo resolvido. Então aquilo pra mim foi bastante frustrante. Mas revendo o filme depois, já sabendo de tudo isso, é pra ter, realmente legal, tem o Hulk lá, né, nervosão, que o povo gosta, tem coisa boa. Mas eu não entendo o amor e a paixão inflada que se tem por Thor Ragnarok e a decepção absurda que se tem com esse filme, que é mais ou menos a mesma coisa. Ah, não é não, Fábio. Eu já falo disso, mas, cara... Pra mim é porque não tem Hulk e Loki, aí o pessoal... Thor Ragnarok... Se tivesse Hulk e Loki nesse filme, esse filme seria amado. Mas é aquilo que eu falo, cara. Uma coisa que você mencionou aí justamente. Thor Ragnarok tem o Loki, cara. A química entre Thor e Loki, entre Chris Hemsworth e Tom Hiddleston, cara, fez a diferença. Eles tentaram enfiar isso com o Korg aqui em Amor e Trovão e não deu certo. Não, tem uma queda proporcional. Você dividir um espaço com um bom ator e dividir o espaço com um boneco de CGI, né? É complicado você fazer essa troca, né? Com o ator talentoso e o diretor de roupa, de mocap. Que é o próprio Taika Waititi, não tem né? nem metade do carisma do Loki, mas nem de longe, assim, sabe? Sim. Então é fácil você não se identificar com essa dupla, é muito fácil. Mas isso foi jogado pra situação que foi criada, né? Tudo que foi criado com a morte do Loki, o afastamento do Hulk, isso tudo foi criado pra se fazer nesse filme uma outra história. Cara, eu não entendo como o pessoal fala que Hela em Thor Ragnarok foi bom e que o Gore aqui foi horrível. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, não tem profundidade nenhuma nos dois. Cara, tudo feito pra palhaçada, pra brincadeira, são bons atores ali e acabou. E aqui é elogiado. Mas a Hela, ela tinha muito mais sensação de perigo que o Gore. O Gore não apresentou sensação de perigo nenhuma. Não percebi nada disso porque ela quebrou o martelo. E também porque ela dizimou Asgard, matou os amigos do Thor, isso tudo conta, né, Fábio? Quem dizimou foi o Thanos. Ele que dizimou a nave inteira lá, praticamente. Não, mas os parceiros. Metade, né, os parceiros de luta lá do Thor. Vitor, pelo amor de Deus. Né? Que o Gore fez o filme todo? Nada, sequestrou umas crianças. Pra mim, ter matado os parceiros do Thor, que ninguém ligava, e morreu exatamente por isso, porque ninguém ligava. Deixou a Sif, né? A Sif era a melhor de todas, ela perdeu só uma perna, né, no caso, né? Então, ela perdeu uma perna. Não, foi um braço. Um braço. Ela perdeu um braço, olha aí. Pra mim é mais impactante do que aquela turma chata dos amigos do Thor. Mas é aí que tá. Você sabe. Ninguém lembra que é o mesmo ator que faz o Shazam. É o cara. Mas é aí que tá. Faz o Shazam, o mesmo ator que faz o amigo do Thor, ninguém lembra. Mas é aí que tá. Você via que a Hela era mais poderosa que o Thor até determinado momento. O Gore não, você sabia que o Thor podia derrotar o Gore a qualquer momento. Mesmo ele tendo a Necrosword, né? Que é parecida com a arma que a Hela, ela criava armas, né?
e atirava as armas. Sim. Mas o Gore, ele tinha a tal da Necrosword, que, né, foi, admito, foi mal aproveitada, o vilão que não tem muita profundidade. Mas eu também não vi toda essa profundidade na Hela, como o pessoal Não, diz. profundidade não tem, mas ela tem uma sensação de perigo Teve. 10 vezes maior. Talvez seja o fato dela ser irmã do Thor, e aí aumenta um pouco mais aquele grau de né? E outra De coisa. resto, cara, eu tive basicamente a mesma experiência, só que eu não tava pé da vida, porque eu já sabia que ia ser o pastelão da Sessão da Tarde. Mas é piadas que... muito boas, tá? Eu revi o filme. Não vou dizer que, pô, eu gostei mais de assistindo. Pra mim, foi a mesma coisa. Né? Mas eu acho que teve piadas melhores nesse aí, cara. O negócio do Mjolnir, pô, é chapliniano aquilo ali. A relação com o Mjolnir, aí vem Pô, eu ri a beça, ri de novo. Teve piadas boas, mas teve um limite que eles não deviam ter ultrapassado, cara. Ninguém merece aquela. Que cena tosca, aquela do Zeus descendo, segurando a saia. Não dá, Fábio. Não rola. É aquela cena famosa pra irritar fã. Não rola, ela cara. É feita. Esse é o meu objetivo: irritar os fãs. Acabou que irritou e isso tá prejudicando, inclusive, o Waititi em retornar aos filmes, né? Sim. Mas é aquilo que eu falo, se ele tivesse Hulk e Loki com ele, isso tudo seria ignorado, porque o filme seria muito melhor. Porque é aquela expectativa que você tem de ver Thor, Hulk e Loki. E a Ragnarok entregou, né, num outro contexto muito mais legal e mais tranquilo para se trabalhar, era devido à aproximação do Thanos e entregar para a Guerra Infinita, né? Porque, pô, caraca, né, expectativa alta. Do que aqui, que você não tem expectativa de nada, sobre nada. Você não tem nem, né, uma joia do infinito, se você enfiar no filme ali e falar, putz, cara, joia do infinito. Você não tem mais esse subterfúgio, o pessoal ficar catando joia infinito. Então eu acho que Amor e Trovão sofre do que Thor Ragnarok não tinha pra sofrer na época. Porque pra mim é basicamente a mesma coisa, só que com personagens diferentes. E outra coisa que eu lembrei agora, que eu falei inclusive num vídeo na época. Pra mim foi um desperdício a Jane ter morrido no final. Eu só falar uma última coisa que eu esqueço, Vitor. É que artisticamente Thor Ragnarok é mais bem feito. Sim, Thor Ragnarok também. tem visuais melhores, tem computação gráfica melhor. Mas CGI é a pior coisa. O visual de Thor Amor e Trovão, um CGI, acaba sendo a pior coisa, né? Aquela cabeça flutuante lá. A cabeça flutuante, aquele capacete terrível da Jane, né? Sim. Que é porco, e é tosco, é mal feito demais aquilo ali. Né? E aí, talvez isso entre na lista. Eu não sei, assim, a gente já falou várias vezes aqui do CGI em relação à questão mercadológica, que é muito filme para fazer, e eu não sei que ponto isso é de propósito também. Né? Isso não cola, não. Ser mal feito, de querer ser mal feito, como o She-Hulk, eu achava que era. Então eu não sei que ponto pego, mas é com certeza a coisa que mais me incomodou. Não é a história, não é o gore, a coisa que mais me incomodou é o CGI porco. E eu acho que é o que também dá muita munição, né, pro pessoal odiar esse filme. Sim. E como eu falei, cara, pra mim foi muito desperdício da Jane ter morrido ali, porque eu queria que ela participasse dos Vingadores, igual a poderosa Thor nos quadrinhos. Ficou em aberto, Vitor. Ficou em aberto. Pra mim, aberto, não teria aquela cena pós-crédito. Pra mim. Eu acho que foi cena pós-crédito só pra encerrar a história dela. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho muito difícil eles trazerem de volta. Eu acho que se aquilo ali fosse pra encerrar a história dela, estaria no filme, não na cena pós-crédito. É a mesma maneira de interpretar essa aparição do Heimdall e tal. Eu acho que tem coisa pra vir envolvendo a Natalie Portman. Eu ainda acho que ela tem de ser a substituta do Thor nos cinemas. Mas é claro que o efeito negativo do filme estraga a minha análise, né? Porque se o povo não gostou da Jane como Thor... E só lembrando que... Né? Tentar brigar com o público, a menos que realmente sejam muito afim de fazer isso, né? Isso sobrepõe, né, a qualquer outro tipo de análise. E só lembrando que a Marvel, diferente dos quadrinhos, ela não tenta de ressuscitar muito personagem no cinema, não. Acho que nenhum até hoje foi ressuscitado, né? É porque aqui no caso a gente não tá trabalhando com ressurreição. A gente tá trabalhando com uma outra realidade, no caso, né? Então aí já passa a ter uma outra... É mais palpável do que trazer o Tony Stark. Sim. De volta, né? O Tony Stark você pode trazer de volta como? O núcleo dele, que é o núcleo científico, né? Uma AI
captou todas as ondas cerebrais do Tony e consegue reproduzir o que ele estaria fazendo se tivesse com o corpo dele vivo. Né? Vai saber a tecnologia no futuro, né? Se isso aí não vai ser possível, né? Inclusive, então, eu acho que acontece algo semelhante nos quadrinhos recentes. Exatamente. Isso aí, no contexto, faz sentido. Pra Jane, como Thor, ali já não mais como uma humana, assim como Asgardiana, uma guerreira, você tem o aspecto da magia, né? Você tem o aspecto do sobrenatural, né? Sim. Então, lidar com a possibilidade da Jane voltar, mesmo que depois de morta, eu acho plenamente possível dentro desses aspectos aí. E, partindo pro último filme dessa fase 4, né? A gente teve um dos melhores também, na minha opinião, que foi Pantera Negra, Wakanda pra Sempre. Um filme de homenagens, um filme de superação, de seguir em frente, sem o nosso querido Chadwick Boseman, né? Mas foi um filme, assim, pra passar o manto, mas foi muito bem trabalhado, como eu falei na época. Não foi simplesmente... Olha... Shuri, você agora é a Pantera Negra, você que vai assumir o manto, toma, é teu. É uma coisa que eu amei no filme. Que trabalharam o luto dela, que trabalharam toda essa questão do luto de Wakanda em si, né? Que só no final ela vai finalmente assumir o manto. Eu amei isso. Uma passagem de manto muito bem feita, muito bem colocada. Eu sei que com todos os problemas esse filme teve, é muito bacana ver como esse filme deu certo, né? Apesar dos pesares, apesar de todo o problema com a Letícia e tal, ainda assim terem mantido ela como uma Pantera Negra, e gerou revolta de algumas pessoas por conta dos problemas que ela gerou, e muita gente nem estava acreditando que fossem de fato dar essa alcunha para ela no filme, e foi dado e merecido, porque a lógica dizia que tinha que ser ela. E ela conduziu muito bem, ela é a personagem principal do filme, ela conduziu muito bem, acho que surpreendeu todo mundo. A maneira com que a Shuri conduz o filme, e a Letícia realmente mostra muito talento, né? Mas, assim, tem o problema da La Fontaine. A La Fontaine estar nesse filme é um problema pra mim. Não havia a menor necessidade, mas continua sendo um filme muito bom, né? Apesar de ser muito longo. Não tive problema com isso, Eu acho que se você cortasse a La Fontaine, o filme seria mais curto e não faria falta nenhuma. Mas eu não senti isso como um problema. Foi uma aventura bem feita. Muito bacana a presença do Namor, né? Aquela parte subaquática ficou fantástica, assim, muito bem desenvolvida a história. Eles mudarem de Atlantis pra Talokans, eu não me incomodou. Eles mantiveram até o visual azul, né, dos Talokans ali, que nos quadrinhos são Atlantis. Mas, assim, eles mantiveram a essência do Namor ser um grande babaca aproveitador, né? Contextualizado, né? Inclusive. Então assim, tudo bacana, muito legal, show de bola, é um filme assim que dá vontade de rever, inclusive, assim que tiver a possibilidade. E Angela Bassett, né, que já ganhou o Globo de Ouro agora recentemente, destaque do filme, e a atriz assim se supera na atuação da Ramonda, né, a mãe do T'Challa e da Shuri, né, óbvio. Muito, muito bacana a presença assim espetacular de tela, de cena, personalidade. Um show de interpretação. A gente sabe que é muito discriminatório, né, o público que dá prêmio com esse tipo de filme. Sim. E eu não vi todos os filmes para saber se tem atuações melhores, provavelmente devem ter, né? Mas no mínimo uma indicação ao Oscar, eu acho que é justíssimo. Inclusive, o que a Angela Bassett executou nesse filme aqui. Inclusive eu cheguei a comentar isso com o Barbosa. Cara, eu gostaria muito de ter visto, talvez não como a principal, mas se ela pudesse... se ela tivesse sido a Pantera Negra ali, talvez tenha a questão da idade e tal, mas nem que fosse a primeira Pantera Negra aparecer ali, depois acontecesse o que aconteceu, e a Shuri assumisse o manto depois, né? A La Fontaine e colocava ela. Eu acho que era a solução pra isso acontecer, e eu até concordo. Se fosse pra fazer isso, eu concordo. Dá pra fazer, mas... Bota Fontaine no filme, bota até as cenas do Martin Freeman junto. Bota as cenas do Martin Freeman junto. Eu gosto muito do ator, mas também as cenas dele pra mim foram dispensáveis. Totalmente avulso no filme. E que eu só perde pra Doutor Estranho no Multiverso da Loucura por conta disso. Só perde por conta disso. Porque se não fosse isso, seria o segundo melhor. Mas, só complementando uma coisinha do filme, é uma coisa que eu comentei com você, inclusive também com o Barbosa no vídeo,
foi que eu gostei muito de como trataram a Shuri, de como trabalharam ela, mas ela não tem a imponência que o T'Challa tinha, nem que a mãe dela tinha, assim, nem ser uma Pantera Negra. Que tenha. E nem se espera que tenha, Victor. Eu acho que tudo se briga com contextos. Mas ela assumindo... Shuri, ela é assim, ela é até uma personagem mais reservada, que fica no laboratório o dia todo. Ela não é uma personagem que vai pegar o microfone e vai falar Wakanda, todos somos juntos, assim, como o T'Challa fazia, né? E tinha aquela personalidade, né, que ele tinha, de gritar e falar. Eu acho que a gente tá lidando com duas pessoas diferentes. Então faz sentido, é o jeito dela pra ser Pantera Negra do jeito dela. É a mesma coisa você pegar a Riri Williams, que é a personagem nova aí, né? Que é a Coração de Ferro, que apareceu nesse filme, e tentar fazer ela o novo Tony Stark. Vai rolar, sabe? Não inclusive tem nada a ver, até o jeito, o estilo de ser. E ela é muito jovem, né? Então né, não tem como você imaginar uma coisa colada com a outra, assim. Inclusive já teve esse pessoal chato pra cacete já reclamando que agora o Tony Stark é mulher. Gente, pelo amor de Deus, é outro personagem diferente. Tony Stark já teve ali, Tony Stark já morreu, agora é uma personagem completamente diferente. Isso incomoda, né? Você pode até falar, putz, caraca, estão tentando empurrar o novo Tony Stark. Não, a discussão é que estão tentando empurrar o Tony Stark mulher. Não é porque estão tentando repetir o que já fizeram, porque essa vez é mulher, é por isso. Isso é chato pra caramba. Não, você tem que segurar a raiva às vezes, né? Nem vale perder tempo. Mas sobre a fase 4 é isso. Mas antes da gente encerrar, rapidinho aqui, Fábio, o top 3 filmes pra você, top 3 séries e o melhor do Marvel Presentation, que é aqueles especiais pra TV. Top 3 filmes. Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa foi o melhor. Ele podia ter sido ultrapassado, mas infelizmente não deu. Tinha potencial em outros filmes pra ultrapassar, mas não conseguiram. Em segundo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas assim, sabe aquela linha do impedimento no VAR? Tá ali, ó, a unha do dedão do pé direito do Doutor Estranho na frente da Shuri de Pantera Negra. Fica com o terceiro lugar, o Pantera Negra Wakanda pra sempre. Séries pra mim, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do Doutor Estranho e Pantera Negra. Acho que WandaVision vai ser melhor do que Loki ali no dedão do pé, da unha do pé. Loki em segundo. E em terceiro lugar, rapaz, é difícil, hein? Terceiro lugar tá congestionado. Eu fico na dúvida entre Gavião Arqueiro e Falcão Soldado Invernal. Não sei se vou ou se fico. Não sei se fico. Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro. E Marvel Presentation. Especiais. Sim. E os especiais Marvel Presentation, Guardião da Galáxia Natal pra mim é melhor do que o outro também é muito bom, Lobisomem na Noite, mas é aquilo, né? Aquela relação que você já tem com os personagens, te traz mais interesse, né? Em querer ver esse do que o outro. É natural. Porque de maneira bem produzida, o outro também é muito bom. Então, os meus, bem parecido em alguns, mas filmes top 3 pra mim. Primeiro também, disparado, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o melhor dessa fase 4. Segundo lugar, eu já tenho uma certa divergência aí com você. Pantera Negra Wakanda Pra Sempre, pra mim ainda tá um pouquinho à frente do Doutor Estranho. Mas, logo na sequência, em terceiro, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não, ok. Eu tô colocando Mobius entre o intruso aqui, porque a Sony tem essa expectativa, tá? Não quero te estragar, não, mas o Abutre, isso aí tudo. Tinha essas coisas. Não estamos colocando Mobius aqui nessa discussão. É o que irrita profundamente a Sony e seus Blue Caps, né? Então, mas séries pra mim. Primeiro, WandaVision, minha preferida. Já deixei isso claro várias vezes. Segundo, Loki, também quase empatado ali também. Mas a terceira pra mim, surpreendendo o Fábio, Cavaleiro da Lua. A mim surpreende. Então, é pessoal, né? Pessoal. Mas eu gosto. Se o Cavaleiro da Lua tivesse mais Cavaleiro da Lua, eu botava entre as melhores. Mas tem muito pouco. Então, né? E Marvel Presentation também, por mais que eu tenha amado o Lobisomem na Noite, pra mim é especial de Natal, Guardiões da Galáxia. Show, eu concordo. Melhor também pra mim. Eu acho que não tem muito o que discutir nesse daí, não. Esse daí acho que é fácil de escolher. Sim. Mas sobre a nossa grande análise da fase 4 é isso, pessoal.
Estamos aqui na expectativa da primeira série, do primeiro filme, que é Homem-Formiga e Vespa Quantumania, e a primeira série Invasão Secreta, né? Exatamente. Então, Vamos aguardar, né? Porque tem muito potencial para ser bem melhor do que a fase 4. Apesar de que eu desconsidero muito esse conceito de fase, que não sei o que uma é melhor que a outra, porque elas nem se encerram. Né? É só uma ideia que a Marvel tem de dividir sua cronologia e suas produções, né? Seu maquinário de produções. Pra mim é melhor dividido como Saga do Infinito, Saga do Multiverso e as futuras que vier aí, né? Pra mim, eu acho que é melhor dividir assim. Dividir só isso, Senão então. fica aquela interpretação até um pouco dúbia, né? De que tinha que inserir mais o multiverso aqui, e não inseriu mal, inseriu pouco, aí fica essa coisa. Se não tivesse cortado em fases, tava tudo dentro do jogo, né? A gente vai ficar só na expectativa de quando vai ser introduzido. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreva aí no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, sempre deixando o linkzinho aí na descrição. Comentem sobre o que vocês acharam dessa fase 4, sobre os filmes, séries, o curtinha, o especial pra TV. Comentem sobre tudo aí no geral. Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou! Acabei de receber o zap aqui da Amy Pascal, produtora da Sony, de que Morbius introduziu muito bem a saga multiversal no MCU. Cadê meu taco de beisebol?